Bem, boa tarde, minhas irmãs, boa tarde, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 12 de março de 2026. Eu ainda estou com dificuldade de falar 2026. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, ó, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos terminando já de estudar essa obra, né? Ah, nós estamos estudando aqui o capítulo 19, que trata do O Médio em Ação. Capítulo 19. E hoje, no capítulo 19, nós vamos estudar o item 2. É o item 2, né? Capítulo 19, item 2, que fala de. O tema é Uma Lição de Kardec. Uma lição de Kardec. E esses capítulos, né, agora, são capítulos muito bons para a gente estudar. Muito bons mesmo, sabe? Então, tem trazido para a gente grandes ensinamentos para todos nós. O Hermínio, ele é um grande estudioso da doutrina, né? Então, ele tem trazido para a gente grandes ensinamentos, que a gente possa aproveitar ao máximo esses últimos capítulos, todo mundo lembrando que, assim que a gente terminar de estudar esse livro, nós vamos começar a estudar esse daqui, ó. A minha câmera desligando sozinha de novo. Nós vamos começar a estudar esse aqui, ó. As Curas de Jesus, tá? As Curas de Jesus é a próxima obra que nós vamos estudar de Joaquim Bueno Neto. Quem quiser já comprando o livro, que é sempre bom acompanhar com o livro na mão, né? As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto. Eu acredito que até o final de março, por aí, a gente esteja terminando essa obra de Diversidade dos Carismas. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, ao Pai Criador, para agradecer tudo que nós temos recebido, e graças a Deus tem sido muito, e pedir sempre ao Pai ombros fortes, que a nossa vontade esteja sempre ativada para a gente continuar a nossa caminhada, estudando, crescendo, aprendendo, se tornando uma pessoa melhor e também colaborando com a seara do Senhor, né? Porque são muitos os que necessitam de ajuda. E no momento atual que estamos vivendo, a gente sabe como tem muita gente precisando de ajuda, né? Então, que o Senhor nos abençoe e abençoe todos esses nossos irmãos que se encontram em sofrimento nesse momento, passando por situações muito difíceis. E assim, reunidos aqui, pedimos a Deus que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Estudando hoje aqui, como eu falei, capítulo 19, o Média em Ação, começando o item 2, uma lição de Kardec. E eu vou procurando sempre numerar os parágrafos, tá? Então, vamos começar a numerar aqui. Item 2, uma lição de Kardec, primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo começa assim. Foi em 25 de março de 1856. Mais de, quer dizer, 1956, uns mais ou menos 175 anos, tá? Uns 177 anos por aí. Foi em março de 25 de março de 1856. Eu gosto sempre de fazer a continha aqui, para a gente ter uma ideia do tempo que está passando, né? Porque 107, deixa eu ver aqui, 12, né? Todo de 170 anos. Há 170 anos aí, 170 anos.
Em casa do senhor Baudin, através da menina Baudin, né? Através da menina Baudin, que era uma médium, e essas meninas, elas eram bem novinhas. É uma menina mesmo. Elas tinham, assim, 13, 14 anos, por aí. Eram meninas novinhas mesmo. Que o espírito de verdade declarou-se, né, formalmente, seu guia espiritual, recusando-se, não obstante, a identificar-se de outra maneira, como Kardec solicitou com insistência. Então, é bom a gente até sublinhar isso aqui, porque, gente, isso aqui é um fato histórico, tá? Isso aqui é um fato histórico. Então, é bom a gente sublinhar isso aqui. É um fato histórico para nós, espíritas, tá, gente? Então, isso aqui. Foi em 25 de março de 1856, há mais ou menos 170 anos, em casa do senhor Baudin, através da menina Baudin, que o espírito de verdade, todo mundo sabe quem é, declarou-se formalmente teu guia espiritual. Gente, dá licença, né? Foi nessa data aqui, há mais ou menos 170 anos, que o espírito de verdade declarou ser o guia espiritual de Allan Kardec. Tá? Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, né? O guia espiritual de Allan Kardec? Mas, espera, vamos pensar numa coisa. O que Allan Kardec iria produzir? Ele iria ser o codificador do Consolador prometido. Olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade. Não era coisa pouca, não, gente. Então, tinha que ter alguém muito elevado para poder orientá-lo. Porque ele era um homem. Um homem. Não era um homem super poderoso. Não era um espírito, vamos dizer assim, puro. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Recusando-se, o espírito de verdade, recusando-se, não obstante, a identificar-se de outra maneira, como Kardec solicitou com insistência. O Kardec queria um nome como o nosso, como o que ele tinha. Tá? Hippolyte Leon Denis Arrivaille. Ele queria um nome. Então, ele ficava perguntando. E aí ele se identificou e disse, espírito de verdade. Porque já imaginou? Pensa, imagina aqui uma coisa. Se ele dá o nome dele, tinha parado ali o negócio. Tinha parado ali. Porque Kardec ia receber tanta pedrada, talvez eles até reacendessem a fogueira para Kardec. Talvez até a Inquisição dissesse assim, não, vamos reativar o negócio aqui. Não é? Até hoje, estamos em 2026. Você já imaginou se, de repente, um médium, né? Não vamos falar de Divaldo e Chico, que não estão mais aí. Mas tem outros médios aí, bons médios. E ele diga assim, não, gente, olha, a partir de hoje, eu vou começar da comunicação do Espírito de Verdade. Só que o Espírito de Verdade decidiu se nomear. E ele disse que é Jesus o Cristo. O que vai acontecer, gente? Até dentro do movimento espírita. Não vamos falar dos nossos irmãos evangélicos, nem católicos, nem budistas, não. Isso é natural. Vamos falar
dos espíritas. Uma grande parte dos espíritas vão jogar pedra nele. Só não vão mandar fazer uma cruz, porque vão ficar preocupados. Mas, com certeza, vão taxar o médium de obsidiado, vão colocar o nome do médium na mesa de desobsessão, e por aí afora. Isso em 2026. Imagine há 170 anos atrás. Tá? Então, obviamente, Kardec confiava na mediunidade da moça. Cerca de 2 semanas após, contudo, ou seja, 7 de maio de 1856, né? No mesmo ano, desta vez em casa do senhor Rostam, funcionando como médium a senhorita Jafet, Kardec pergunta a outro espírito, Hahnemann, que a gente sabe também que é um espírito, né, que também teve uma tarefa fantástica, né? Se era verdade que ele tinha mesmo uma importante missão a cumprir. O espírito confirma. Bem humano, né? Bem humano. Ele recebeu aquela informação do espírito que se disse de verdade, disse que era o guia espiritual, mas a forma bem humana, quando o Hahnemann, outro espírito, ele vai e diz assim, vem cá, escutar, falaram isso. É verdade mesmo? É aquela coisa bem humana, né? E o espírito confirmou. Nem a jovem Baudin, nem a senhorita Jafé, contudo, eram médios exclusivos do espírito de verdade, que se entende com Kardec através de outros medianeiros, como Alice C., a senhora Forbes, a senhora Schmidt e o senhor Dan, e outros. Então, também muito. O Espírito de Verdade agiu também de forma muito inteligente, porque ele se comunica primeiro com a senhorita Baudin, mas depois ele vai se comunicar através de outros médios também, para evitar aquela história do exclusivismo. Porque se ele vem só se comunicando através da senhora Baudin, da senhorita Baudin, o que podia acontecer? Ah, a tal da vaidade, não é? Nossa, é ela que está dando comunicação do espírito de verdade. É ela. Então, o que ele faz? Ele passa a dar comunicação através de vários outros médios. Porque ninguém mais podia ficar naquela coisa de que é só comigo, né? É só comigo. Isso também foi muito interessante, né? Chico também vai se utilizar de vários médios, né? Me desculpe, vários espíritos vão se comunicar através do Chico. Não era só Emmanuel, porque o pessoal podia dizer assim, né? Chico é médio exclusivo de Emmanuel. Não. Inúmeros espíritos se comunicaram através do Chico. Inclusive, o Chico tem vários livros publicados assim. Psicografia de Francisco de Xavier. Espíritos diversos. Não é verdade? Então, tem vários lá. Espíritos diversos. Então, às vezes, num livro só, o Chico traz comunicações de mais de 20 espíritos. Divaldo também. Não era só Joana de Ângeles que dava comunicação através do Divaldo. Inúmero, Vitor Hugo, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, vários espíritos vão dar comunicação através do Divaldo. Vários deles. Mas eu acho que o Chico foi muito mais, né? Muito mais espíritos. O próprio José Raul Teixeira também.
Ivone Pereira também. Então, a gente vai ver que esses espíritos, logicamente que tinha aquele, né, principal, assim, que dá mais comunicações, como Emmanuel, como Joana, mas ali no Divaldo fica meio dividido, né? Joana e Manuel Filomeno de Miranda, né? E o Manuel Filomeno de Miranda, acho que são quase 20 livros. Joana, um pouco mais até, mas é bem variado. Então, não tem aquela coisa de que é meu médium. Não existe isso, né? Então, ele diz aqui, é, ou, por outro lado, ele acolhe na revista e produz o Evangelho segundo o Espiritismo, mensagens do Espírito de verdade, recebidas em Bordeaux e no Havre, bem como em Paris, todas sem indicação de médium, mas que evidentemente eram pessoas de sua confiança. Nós vamos encontrar também no livro dos médios, mensagens do Espírito de verdade. Aí no terceiro parágrafo, isso aqui é importantíssimo, gente, vamos prestar bem atenção. Na célebre mensagem em que Jesus se identifica, aí aqui a gente vai encontrar identificação, tá? Eu estou, gente, para quem está entrando agora, estudando o livro Diversidade dos Carismas, Já capítulo achei. 19, capítulo 19, item 2. Agora é o terceiro parágrafo. Capítulo 19, item 2. O item 2 é uma lição de Kardec. Terceiro parágrafo. Obrigado, Rose. Já achei. Gratidão. Terceiro parágrafo, item 2. Uma lição de Kardec. Na célebre mensagem em que Jesus se identifica. Opa, agora Jesus se identificou. Na célebre mensagem que Jesus se identifica pessoalmente em O Livro dos Médiuns, capítulo 31, e que depois, essa mensagem ela vai ser reproduzida com ligeiras alterações. Não vamos esquecer, gente, que primeiro, em 1868, deixa eu só pegar aqui um instantinho, desculpe, em 1861 é publicado o Livro dos Médios, concordam? E depois, em 1864, é publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, primeiro você vai ter o Livro dos Médios, publicado em 1861. E depois, 3 anos depois, você vai ter a publicação do Evangelho, em 1864. Então, ele diz aqui que eu estou até pegando essa mensagem aqui, quando nós vamos ter aqui, é, em O Evangelho, capítulo 6, e que depois é reproduzida com ligeiras alterações em O Evangelho segundo os Espíritos, no capítulo 6. O capítulo 6 é o Cristo Consolador. Mas eu estou no Livro dos Médios, capítulo 31, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho, porque ele aqui não colocou o item no capítulo 31, mas a gente acha rapidinho. Aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou aqui eu tenho aqui, item 15. Deixa eu ver aqui. Tem o item 15, que também é do Espírito de Verdade. Deixa eu procurar outra aqui. Eu sei que tem outra. Deixa eu ver aqui. Capítulo 31. Santo Agostinho, Chateaubriand, São Luís. Ah, mensagem 9. 9. Nessa
mensagem número 9. Acredito que seja essa. Ah, é isso mesmo. Capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 9. Porque ele diz aqui, na célebre mensagem que Jesus se identifica pessoalmente em O Livro dos Médios, capítulo 31, e que depois é reproduzida com ligeiras alterações do Evangelho, capítulo 6, assinada pelo Espírito de Verdade. Aí eu fui aqui, tá? Botei aqui, Livro dos Médios, capítulo 31, item 9. Eu vou ler no Livro dos Médios a mensagem, tá? Venho eu, vosso Salvador, tá, gente? Eu estou no Livro dos Médios, capítulo 31, item 9. Seria bom que vocês estivessem também com o Livro dos Médios aberto. Sempre que a gente for estudar, gente, eu sempre falo com vocês, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios e Evangelho, sempre em cima da mesa, que a gente pode precisar usar, tá? Sempre bom esses 3 livros aí. Então, vamos lá. Capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 9. Venho eu, vosso Salvador e vosso juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Estão lembrados dessa mensagem do Evangelho, no capítulo 6? Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Tá? Escutai-me, o Espiritismo, como outrora, a minha palavra tem que lembrar aos materialistas que, acima de tudo, que acima deles reina a imutável verdade. Tá? Eu falei aqui. No Evangelho, eu gosto de anotar tudo, por isso que eu vou dar para vocês. No Evangelho, está no capítulo 6, item 4. Não, item 5. Porque aqui embaixo o Hernande botou assim, o Hernande Guimarães Andrade, Hermínio de Miranda, ele botou assim, e que depois é reproduzido com ligeiras alterações em o Evangelho, capítulo 6. Puxa uma setinha para baixo e bota assim, item 5, para vocês saberem que é o item 5 do Evangelho. Item 5. E em cima do Livro dos Médiuns, você puxa uma seta para cima e bota item 9. Item 9. Então, no Livro dos Médiuns é capítulo 31, item 9, e no Evangelho é capítulo 6, item 5. Tá? Então, tá aí. Eu estou lendo o Livro dos Médiuns. O Espiritismo, como outrora minha palavra tem que lembrar aos materialistas, que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina como ceifeiro e atei em feixes o bem espaço na humanidade. E disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Olha aí. Lembra de Ezequiel 33, 10, 11? Vou botar aqui, ó. Ezequiel 33, 10, 11. Tá? Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Pode botar aí, Ezequiel 33, 10, 11. Estudamos isso ontem, não foi? Quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe. Vos socorrais e que a voz dos que já não existem ainda
se faça ouvir, clamando-vos, orai e crede. Então, Deus não quer a morte do pecador, percebeu? Ele não quer aniquilar a raça humana. Ele quer agora que nós procuremos ajudar uns aos outros. Mas ele coloca uma coisa aqui, não mais por meio dos profetas e dos apóstolos, entendeu? Dos profetas de 3.000 anos atrás, de 2.500 anos atrás, nem dos apóstolos que caminharam ao lado de Jesus. Ele quer que nós nos ajudemos, encarnados e desencarnados. Porque hoje, graças ao advento do Espírito de verdade, graças ao Consolador, nós estamos novamente o quê? Lembra da questão 621A, que estudamos ontem? Gente, está tudo se combinando aqui, não está não? Está tudo se combinando aqui. Vamos abrir aí o Livro dos Espíritos? Vamos lá no Livro dos Espíritos, gente. Por isso que eu mandei. Pega tudo aí. 620. Vamos abrir 620 e vamos ler 621. Está tudo combinando. Então, 620. Desculpe, 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Maravilha. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, saindo do forno, a lei divina foi colocada na nossa consciência. Mas entre o momento que fomos criados, pensa bem, e até o momento da chegada do Consolador, não, nem vou falar do Consolador, de Jesus, quantos bilhões de anos se passaram? Desde o momento que fomos criados, simples e ignorantes, até o nascimento de Jesus aqui na Terra. Tem uns bilhões de anos, não tem? Tem uns bilhões de anos. Só o planeta Terra, ele tem mais ou menos 5 bilhões de anos. Pensa, nós fomos criados aonde? Muito antes do planeta Terra ser criado. Não é verdade? Porque se a gente disser que tem 5 bilhões de anos, nós somos muito jovens. Nós fomos criados bem antes do planeta Terra. Tá? Bem antes do planeta Terra. Eu estou pensando na moda da Celeste, tá, gente? Que foi por aí. Princípio espiritual. Bota bilhões de anos aí. Só que quando a gente foi criado, a lei divina entrou na nossa consciência. Jesus vem na segunda revelação. Por quê? Tipo, acorda, povo. Vamos relembrar a lei divina? Relembrar. Porque ela estava na nossa consciência. Aí a 621A. Visto que o homem traz, Kardec confirmando a informação, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Porque com Moisés você tem a primeira revelação. Com Jesus, a segunda. Jesus é a segunda. Quem é que trouxe as tábuas para o povo hebreu? Não foi Moisés? É a primeira revelação. É o primeiro. Acorda, amor. Vamos relembrar? Moisés trouxe, ele relembrou. Por isso que é revelação. Por isso quer dizer, que havia de lhe ser ela revelada? Moisés. Entre Moisés e Jesus, bota aí quase 1.000 anos. Aí aconteceu alguma coisa, né? Que Jesus precisou vir para trazer a segunda revelação.
Aí o pessoal vai dizer assim, mas peraí, Jesus trouxe só novidade? Não, não. Porque quando você começa a estudar os ensinos de Jesus, você vai dizer assim, para quem já estudou o Antigo Testamento, você vai dizer assim, e eu já li isso aqui, em Ezequiel, que Ezequiel fala, Deus não quer a morte do pecador, ele quer que o pecado acabe, ele quer que o pecador se converta. E, então Jesus está falando o quê? Ele está repetindo o que os profetas falaram. E lá também no Levítico, você também vai encontrar, que é o terceiro livro de Moisés, você também vai encontrar falando sobre amor ao próximo. Ué, Jesus, mas quem é que mandou? Quem é que mandou os profetas? Foi Jesus. Foi Jesus, não foi? Foi Jesus que enviou os profetas. E aí Jesus vem na terceira, na segunda revelação. E aí a 621, Kardec perguntou, visto que o homem traz sua consciência há bilhões e bilhões de anos, a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Aí os espíritos, ele a esquecera. Opa, esquecer não quer dizer ele não conhecia. Ele conhecia, mas ele havia esquecido. Você só esquece uma coisa que já está na sua memória. Entendeu? Você esquece algo que você conhece. E eu esqueci o caminho que vai, eu esqueci o número do ônibus que vai para a escola. Eu já conheci esse número, mas eu esqueci. E eu esqueci o telefone da Verinha. Eu sabia, mas eu esqueci. Então ele diz: ele, o homem, a esquecera e desprezara. Opa! Esquecer é uma coisa, desprezar é outra. Por que eu desprezo uma coisa? Porque aquilo não é interessante para mim, por algum motivo. Quis, então, Deus lhe fosse lembrada. Essa palavra aqui, lembrada, diz tudo. É bom até a gente sublinhar o lembrada do livro dos Espíritos. Para ninguém alegar assim. E eu não. Todo mundo recebeu aí na consciência a lei divina, menos eu. Mas ele diz aqui, quis que ela lhe fosse lembrada. Então não tem inocente nessa história. Então, você vê que Ezequiel fala isso. E olha o Espírito de Verdade em 1861, da publicação do Livro dos Médiuns, repetindo uma coisa que tem mais de 2.800 anos. Porque se Ezequiel é mais ou menos 700, 800 anos antes de Jesus, bota o tempo de Jesus aí. Ele diz: mas ingratos os homens se desviaram do caminho reto e largo. Que caminho reto e largo é esse? É o da porta estreita. Parece um contrassenso, né? Caminho reto e largo, mas é da porta estreita. Que conduz ao reino de meu pai. E se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Porque o homem, como disse o amigo espiritual no Livro dos Espíritos, desprezou a lei divina. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Meu pai não quer a morte do pecador, como disse Ezequiel. Meu pai não quer. Meu pai não quer a morte daqueles que não estão em conexão com ele. Estão lembrando do Sermão do Monte ontem? Ele não quer a morte daqueles que não estão em conexão com ele. Quer não mais por meio de profetas, de guias, não mais por meio de apóstolos, porém que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne. Porquanto a morte não existe. Vos socorrais, quer dizer, vos amparais,
e que a voz dos que já não existem ainda, né? E que a voz dos que já não existe ainda se faça ouvir conclamandos. A voz dos desencarnados, né? Orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição. Você deixa o corpo espírito, o corpo físico, né? E retorna à sua condição de espíritos mais elevados. E a vida, a prova escolhida durante a qual, cultivadas as vossas virtudes, tem que crescer e desenvolver-se como cedro. Porque esse é o grande objetivo da reencarnação. É o progresso da humanidade. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico. Olha ele dizendo aqui. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida, agora ele está falando de quem? Dos seus apóstolos. E de outros mais, né? Além dos 12, que ele tinha muitos amigos, como Lázaro, como Marta, como Maria, como a mãe de Marcos, que ofereceu a casa para a última ceia, não é? Como vários outros, como Zaqueu, como Joana de Cusa, foram amigos dele, né? Então ele diz aqui, meus amigos, os que hão assistido à minha vida, que caminharam ao meu lado, e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Aquele pessoal que estava com ele, né? Aquelas mulheres que caminharam junto com João, a Via Crucis. Lembra? E assistiram a crucificação dele lá no alto. Eram três mulheres, né? Que estavam ao lado de Maria, a mãe, né? Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras. Isso é muito forte. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras. Não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Quer dizer, esses que têm o evangelho na mão, com a única verdade absoluta, que é a palavra do Senhor, menosprezam e caem no erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, aí ele vai fazer uma conclamação. Espíritas, tem um ponto de exclamação aí. Amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Aí as pessoas dizem assim, Kardec falou, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Foi o espírito de verdade. Quem disse isso? Foi o espírito de verdade. O Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. Tá? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Quer dizer,
no Evangelho de Jesus são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Ah, tem muita coisa, sim. Muita coisa foi colocada como ensino de Jesus. Muita coisa. Que não foi Jesus que ensinou. Ah. Eis que do além-túmulo, que julgai o nada, né? Porque muita gente diz que morreu, acabou, vos clamam vozes. Irmãos, nada perece. Irmãos, nada perece. Jesus, Cristo, é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Aí aqui tem uma nota de Kardec. Porque vocês já repararam que ninguém assinou essa mensagem. Todas as outras mensagens desse capítulo 31 são assinadas, né? Aqui no livro não tem assinatura. Aí a nota de Kardec diz assim: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns, quer dizer, um bom médium, da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com o nome, ele assinou a comunicação, mas Kardec não botou no livro. Porque Kardec está dizendo aqui, ó, ela foi assinada com o nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insígnio em favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Ele assinou Jesus de Nazaré. Mas Kardec não quis colocar. De modo algum, duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não fazem, serão em circunstâncias, se não em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito, por excelência puro, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação, não se lhe atribuir uma linguagem digna dele. Quer dizer, Kardec indigna dele. Kardec diz o seguinte: eu não vou colocar aqui, porque, até por questão de humildade, entendeu? Ele não colocou por questão de humildade. É aquela coisa. Lembra quando o centurião romano foi pedir a Jesus que curasse o servo dele? E Jesus disse para o centurião romano: vamos à sua casa, que eu vou curar o seu servo. O que o centurião falou? Não, mestre, eu não sou digno que entreis em minha morada. O senhor não precisa ir lá. Basta falar, dar uma ordem. E tem também, né, uma, uma passagem que diz assim: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e minha alma será salva. Foi mais ou menos o que Kardec disse aqui. Quando ele diz aqui, ó, se os espíritos verdadeiramente superiores não assinam muitas vezes as mensagens, se não em circunstância excepcional, a razão nos inibe de acreditar que o espírito, por excelência puro, responda ao chamado do primeiro que apareça. Então, ele diz assim: nós somos muito pequenos aqui na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós somos muito pequenos, tá? Então, nós não somos dignos, não somos dignos de receber uma mensagem do espírito desse nível. Foi isso que ele quis dizer.
Por isso, nós não vamos colocar assinatura, porque nós não nos consideramos dignos de recebê-lo aqui. Mas é Jesus que decide, não é? É Jesus que decide onde ele vai. É ele que decide onde ele vai. Então, ele diz aqui, né? Em todo caso, haveria profanação. Não se lhe atribuir uma linguagem digna dele. Por estas considerações é que nos temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome. E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a publicações deste gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade, cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto maior desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações, por eles dadas, e considerar-se digno de com eles confabular, como com os que lhes são iguais. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem e que das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o nome não a renegaria. Então ele diz: a mensagem foi assinada por Jesus de Nazaré. Acreditemos ou não. Ele diz: fica por conta de vocês acreditar. E aí a gente vai pensar o seguinte: quando você, né, eu tô dando essa volta, o pessoal diz, a Rose se desviou, né? Mas não houve desvio. Quando você, deixa eu só pegar aqui uma coisa, né? Ainda, quando você pega o o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu abrir aqui rapidinho, é que é tanta coisa, depois da introdução, no Evangelho, peraí. Eu estava do livro errado. É que eu estou tudo aqui em cima da mesa, aí eu fico enrolada. Quando você pega o livro dos Espíritas, depois da introdução, você tem aqui uma coisa chamada prolegômenos, antes do capítulo 1. Não tem o prolegômenos? Então, no prolegômenos, termina assim, o último parágrafo do prolegômenos. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Último parágrafo do Prolegômenos no Livro dos Espíritos. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode ser visto do cego para fazer perceptível a luz. Olha o nome dos espíritos que assinam os prolegômenos. O primeiro, olha o primeiro, São João Evangelista. Rose, desculpe, por favor. O prolegômeno está em que O trecho? livro dos Espíritos. Depois Ah, da tá. introdução. Depois da Ah, tá. introdução, tá? Depois da introdução. É antes da questão número 1. Não, tá ok, tá ok. Assina São João Evangelista.
o discípulo que acompanhou Jesus até a cruz e assistiu, o único discípulo que assistiu à morte de Jesus. E para quem Jesus colocou a mãe dele sob cuidados. João Evangelista, depois Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, no meio deles, percebeu? Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. Essa pleiade de espíritos. E vão orientar Kardec na codificação. E o Espírito de Verdade, o nome dele foi colocado no meio, reparou? Depois do São Luís e antes do Sócrates. No meio. Então, mediante isso, quem acredita na doutrina, né? Estou falando de quem acredita na doutrina. É claro que aquela mensagem é verdadeira. Que aquela mensagem é verdadeira. Né? Eu fiz esse preâmbulo todo para a gente, né, sentir a força do que Kardec, do que Hermínio está dizendo aqui, que é outro grande estudioso da doutrina. Então, eu vou voltar no Hermínio Miranda, Diversidade dos Carismas. Eu vou voltar a ler o terceiro parágrafo. Na célebre mensagem que Jesus se identifica pessoalmente, capítulo 19, tem 2, terceiro parágrafo, do livro Diversidade dos Carismas. Na célebre mensagem que Jesus se identifica pessoalmente em O Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9, e que depois é reproduzida com ligeiras alterações em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, assinada pelo Espírito de Verdade, Kardec comenta que foi obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Sem citar nome, por quê e para que destacá-lo como um grande médium? Porque se ele dá o nome do médium que recebeu o Espírito, a mensagem do Espírito de Verdade, esse médium poderia o quê? Ficar inflado, vaidoso. Kardec apenas diz que ele é um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris. Mas a sociedade tinha vários médios. Então, Hermínio bota aqui, né? Por quê que Kardec ia dar o nome desse médium? Ele não quis dar. Para que esse médium não tivesse destaque. Somente porque deu boa conta. Olha o que o Hermínio diz aqui. Somente porque o médium deu boa conta de sua tarefa, recebendo com fidelidade e autenticidade uma comunicação mediúnica, é por isso que ele ia dar destaque, porque ele cumpriu com a tarefa dele. Se uma mensagem dessas fosse recebida em certos grupos por aí, o médium teria problemas na certa. Seja porque passaria a ser endeusado, ou porque seria considerado um pobre, irremediável, obsidiado. Então, Kardec, na Sociedade Espírita, né, parisiense, Sociedade Espírita de Paris, ele não identificou o médium, não identificou. Kardec fez suas ressalvas, dizendo que não duvidava de que o Cristo pudesse manifestar-se mediunicamente, mas que preferia manter certa reserva em torno da questão. E, finalmente, que uma coisa era de admitir-se. Isso ele admitiu. A superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela, a comunicação, traz o nome, não a renegaria. Uma atitude sóbria, cautelosa, reservada, mas, ao mesmo tempo, confiante, tá? Mas, ao mesmo tempo, confiante de que a mensagem em si não era, a seu ver, indigna daquele que havia subscrito, daquele que havia assinado. Tanto assim entendeu que a colocou essa mensagem entre as comunicações aceitáveis do Livro dos Médiuns, em contraste com outras que considerou apócrifas,
que no capítulo 31 depois vem as mensagens apócrifas. E mais, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, 3 anos depois, em 1864, incluiu essa mensagem, que aliás contém a muito citada exortação espírita. É uma mensagem que contém essa mensagem aí, essa exortação que todo mundo gosta de falar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, em cultura, já estava ele, Kardec, né? Certamente convicto de que o Espírito de verdade, seu guia espiritual, era o próprio Cristo, mas manteve seu compromisso de não proclamar isso aos 4 ventos. Então ele já tinha certeza que o Espírito de verdade já era o orientador espiritual dele. Mas ele não quis proclamar isso aos 4 ventos. Que atitude nobre, hein? Pode falar, Alberto. Que atitude nobre, né? Que se é os médicos que a gente vê por aí, já é querer dizer que recebeu Jesus, a mensagem de Jesus. Ele não, ele se manteve omisso. E repara o que Kardec, quando Hermínio fala isso, que Hermínio diz que nessa altura, Kardec já tinha certeza que o Espírito de Verdade era o seu guia espiritual. Mas a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: por que o Espírito de Verdade era o guia espiritual de Allan Kardec? Ah, porque Allan Kardec era um espírito quase puro, e aí tinha que ter um guia como Jesus? Não, no meu entender. Vocês podem discordar. Ele estava ali sendo. É por isso que eu não gosto muito da palavra guia, tá? Eu não gosto muito dessa palavra guia espiritual. Eu prefiro colocar aqui orientador. Orientador. Eu vou tomar a liberdade de botar no meu livro, não é dizendo para vocês colocarem no de vocês, não. Orientador espiritual. Por quê? Porque, no meu entender, Jesus estava ali ao lado de Allan Kardec, porque ele tinha uma missão hercúlea, uma missão que não podia falhar. É lógico, ou melhor, que ele não deveria falhar. Ele poderia ter falhado, que teve uma época até que ele ficou meio, né? Mas já tinha alguém lá preparadinho para assumir, que era Leon Denis. Era Leon Denis. Ele poderia falhar porque ele é um homem, né? Mas a missão dele era uma missão que precisava, primeiro, de alguém de uma capacidade extraordinária para dar a ele o quê? O suporte que ele precisava. Tanto é que o Espírito de Verdade não vem sozinho. Ele vem com uma pleiade, uma legião de espíritos elevados. Lembra do Prolegômenos? Primeiro, encabeçando essa turma aí, João Evangelista, Agostinho, São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, Swedenborg, veio uma turma com ele, Fénelon, São Luís, entendeu? Para ajudar, ajudar. Nesse sentido que eu entendo Jesus como, ele usa a palavra guia aqui, eu uso a palavra orientador espiritual, entendeu? Orientador espiritual. Para dar o quê? Esse suporte para essa doutrina. Porque se fica só por conta dos homens, o que ia acontecer? O que aconteceu com o cristianismo? Ia ser enxertado com um monte de coisas que não saíram da boca do Cristo. Não foi assim que aconteceu com o cristianismo? Foi, está cheio de enxertos. Tá cheio de... Mesmo assim, Rose, tentaram Ah, converter.
trocar, te retirar, colocar coisas, né? Tem gente querendo fazer revisão do Pentateuco, não tem? Tem. Dizendo que o escrito de Kardec é muito antiquado, tem que botar numa versão nova de linguagem, que a gente estude para ler. Senão, não é? Que a gente estude a boa língua portuguesa, que é maravilhosa, com um bom dicionário do lado, para fazer as interpretações de texto. E nós temos inúmeros irmãos nossos, como Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro Lima e vários outros, né? A Luiz Elias e vários outros, Divaldo, né? Ivone Pereira, vários, Leon Denis, que nos ajudam a compreender as obras. Não é assim? Que nos ajudam a interpretar. Temos aí o Cláudio Fajardo, o Sobral, lembra o Evangélico Sobral? O Onofre, não é? Honório Abreu, nos ajudando a estudar essa doutrina. Agora, tem muita gente na atualidade querendo o quê? Atualizar Kardec. E nessa tal do atualização vão entrar, muitos enxertos. Então a gente tem que estar atento, né? Então ele fala aqui, ele vai dizer que eu vejo o Espírito de Verdade como guia espiritual do Kardec nesse sentido, para dar a ele suporte para que essa doutrina pudesse ser apresentada para todos nós. Porque, afinal de contas, é o Consolador prometido. É o cristianismo redivivo. Vamos ler mais um pedacinho aqui. A essa altura, aí ele diz assim: é importante ainda observar que, ao colocar a mensagem sob reserva, por motivo de prudência, quer dizer, não botar o nome de Jesus, embora nada visse no texto que a desabonasse, ressalvou com palavras inequívocas a correção do médio. Disse que o médio era o melhor médio ali da sociedade, sem, contudo, proclamá-lo como um grande e excepcional medianeiro. Ele botou aqui que a mensagem foi obtida por um dos melhores médios, tá? Mas ele não proclamou esse médium como um grande e excepcional, tá? Como um grande, sem contudo proclamá-lo como um grande e excepcional medianeiro. Ele apenas disse que era um dos melhores médios da sociedade espírita, sem citar nome, tá? Era apenas um dos melhores médiuns do grupo. Melhor em que sentido? Né? Melhor em que sentido? Porque era mais médio do que os outros? Pergunta Hermínio. Ele não diz, mas certamente não por isso. E sim porque era dos mais dedicados, dos mais assíduos, mais ajustados e moralizados como pessoa humana. Por isso que ele diz. Era um dos mais dedicados, dedicado à tarefa, dedicado aos estudos, um dos mais assíduos, mais ajustados e moralizado com pessoa humana. Por isso que ele disse que ele era um dos melhores. Entendeu? Então, ele diz aqui: esse episódio ainda tem um desdobramento curioso que também contém importantíssima lição. Então, nós vamos parar aqui. Esse foi o terceiro, estou numerando os parágrafos aqui, 4, 5. Aí nós temos aqui o sexto parágrafo. E nós paramos no sétimo parágrafo. Vê se vocês concordam aí. 3, 4, 5, 6, sétimo parágrafo. Tá? Para Semana. mim é o Oi? oitavo. Para mim é o oitavo. Tá, deixa eu ver se eu pulei algum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu parei no 7. O meu foi 7.
Desculpe, 8. Tem 8, nós paramos aqui, o pequenininho, que eu não contei o pequenininho. Esse episódio é 8. Agora, semana que vem, hoje são 12. Dia 19, a gente vai para o 9º parágrafo. Certa vez, em 10 de junho, dia 19 do 3 de 26. Certa vez, em 10 de junho de 1856. É o 9º parágrafo, tá? Nós vamos para a semana que vem. Viu, gente, quanta coisa importante nesse estudo de hoje? Rose, me tira só uma dúvida. Na citação, tem umas citações aí no nono parágrafo. Uma, duas, Ao três, nono quatro. parágrafo, eu não. Nós vamos estudar depois. Sim, mas as citações que não entra como um parágrafo, não é isso? Não, aqui, ó. Quando ele diz aqui, Tem dois pontos. vejamos como transcorreu, não é parágrafo. Ah, não, aqui é. O vejamos é. O vejamos é o 10º, mas as citações não. Isso. Aí o 11º é o em primeiro lugar, não é isso? Já é o 11, tá? Tá ok, tá Essas ótimo. citações Era fazem, só uma dúvida, muito obrigada. citações fazem parte do 10º pequena. Então, gente, olha só que coisa maravilhosa, né, gente? Coisa maravilhosa, maravilhosa, né? Esses capítulos finais, o Hermínio de Miranda está realmente nos trazendo informações importantíssimas, falando sobre o trabalho do médium, sabe? Nos trazendo, assim, informações. E, gente, qualquer curso que a gente vai fazer, qualquer curso, coloca o Pentateuco em cima da mesa. Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênesis Impossível, coloca para gente, porque a gente vai sempre lançando mão. Olha só, hoje trabalhamos com o Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. E ainda não, eu ia trabalhar também com obras póstumas, mas não deu tempo. Vai ser semana que vem obras póstumas. Então é importante ter esse Pentateuco, né? Para que ele vai dando suporte para a gente. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Eu acho que foi muito bom, né? Daqui a pouco, ó, teremos aí, ó, Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Luz do Mundo, né? Que também já está acabando. Daqui a pouco a gente vai começar com a obra. Deixa eu ver aqui onde está o meu. O terceiro livro é Quando Chegar a Primavera, não é isso? Quando Chegar a Primavera, de Amélia Rodrigues de Valdo Franco. É o próximo livro, é o número 3. E hoje nós vamos estudar, olha só, gente. Sabe qual é o título do capítulo hoje de Amélia Rodrigues? Capítulo 20. O Consolador. O Consolador. Já, né? O Consolador aqui no Luz do Mundo. Luz do Mundo. Vamos falar do Consolador. Falando do Você já leu? Você já leu agora? Não, leu há muito tempo, você não lembra. esse livro, É, o Consolador, não, o Consolador, você leu agora? o capítulo, sim, o Consolador, capítulo 20, de Amélia Rodrigues. Sim, você leu agora, Ah, de novo? não, não reli o capítulo, não. Não reli. Tá, a gente vai lembrar de Ezequiel. Li esse livro em 2000, acho que foi 2010. Depois reli em 2016. Então, é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo muito, muito a Deus, que as informações, os estudos, né? Está tudo muito bem certo, que possamos aproveitar ao máximo tudo isso que o Senhor tem nos oferecido. E olha que tem sido muito, tá? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Estou passando aqui para a Denise. Denise, daqui a pouco a gente retorna. E, gente, hoje nós temos a nossa reunião pública, tá? Com a nossa companheira Vânia Paixão. Nós vamos falar do capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Todos são convidados a estar conosco, tá bom? Vou sair aqui. Daqui a pouco a gente está de volta.